Isso aqui consome energia suficiente para abastecer uma cidade inteira. E muita gente acha que isso vai acabar com os recursos naturais do Brasil. Mas e se eu te provar que isso pode ser exatamente o oposto? A maior oportunidade de desenvolvimento que o país já tem. Fica comigo e nos próximos minutos eu vou te mostrar o plano técnico real que transforma essa polêmica em infraestrutura, emprego e futuro. Fala pessoal, eu sou o Danilo Murja, sou engenheiro eletricista e nos últimos dias vocês encheram a minha caixa de mensagens com uma pergunta. Danilo, esses data centers vão acabar com os nossos recursos naturais? Olha, eu entendo a sua preocupação, de verdade, mas e se eu te dissesse que estamos olhando isso pelo ângulo errado? E se ao invés de sermos explorados, nós usássemos essa chegada dos data centers para finalmente dar o salto que o Brasil precisa? Eu comecei como aprendiz de eletricista aos 15 anos, ganhando uma fração do salário mínimo. Passei por chão de fábrica, painéis elétricos, manutenção industrial. Fui estagiário, orçamentista, engenheiro de campo, coordenador, gerente e hoje sou diretor de engenharia, gerenciando contratos de centenas de milhões. Eu vivi cada parafuso dessa cadeia e posso te garantir uma coisa: quando a gente tem conhecimento técnico mais visão estratégica, qualquer desafio pode alavancar seu crescimento. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Nesse vídeo, vou te apresentar um plano real, técnico e viável de como transformar a instalação de data centers em energia 100% limpa de verdade, reforço das nossas redes elétricas e hídricas, geração massiva de empregos em engenharia, formação de mão de obra qualificada e ainda colocar o Brasil no mapa global de digitalização. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você enxerga a infraestrutura, a engenharia e o futuro do nosso país. Vamos começar pelo óbvio. Data centers consomem muita água e energia. Um único data center pode consumir energia equivalente a uma cidade de 100 mil e até 500 mil habitantes. A refrigeração desses servidores exigem sistemas gigantescos e, em muitos casos, usam água em grande escala. Nos Estados Unidos, já existem regiões onde data centers estão competindo com a população pelo acesso à água, e isso gera um conflito real. Então, quando eu posto vídeos mostrando projetos que eu executei, com transformadores de 85 MVA, subestações de 88 mil volts, é natural que as pessoas perguntem: mas Danilo, isso não vai prejudicar a gente? Mas aqui vai a minha provocação. A pergunta não deveria ser se vamos ter data centers. A pergunta é: como vamos regulá-los para que trabalhem ao nosso favor? Porque a digitalização global não vai parar. Inteligência artificial, cloud, computing, streaming, banco digital, tudo isso precisa de data centers e eles vão ser construídos em algum lugar. A questão é: o Brasil vai apenas fornecer espaços e recursos ou vai exigir contrapartidas que nos coloquem em outro patamar? Na Europa, existe o Climate Neutral Data Center Pact, um acordo onde os data centers se comprometem com metas de energia renovável, reutilização de calor e transparência total sobre o consumo. Na Escandinávia, data centers já são interligados a sistemas de aquecimento urbano. O calor gerado pelos servidores aquece casas e prédios comerciais, ou seja, é possível fazer isso com inteligência. E o Brasil tem condições únicas: território, sol, vento, biodiversidade e capacidade técnica, para fazer isso ainda melhor que os países que já estão na nossa frente. Mas, para isso, precisamos de planejamento, exigência técnica e visão estratégica. E isso é o que eu vou mostrar para você agora. Primeiro pilar: energia renovável. Mas não estou falando daquela energia renovável de papel, onde as empresas compram um certificado de uma usina que já existe há 20 anos e finge que está fazendo algo pelo planeta. Estou falando de energia renovável real, com adicionalidade. E o que é adicionalidade? Significa que o contrato de energia do data center precisa viabilizar uma nova usina solar ou eólica, que não existiria sem ele. É simples. Se você vai consumir energia de uma cidade inteira, você tem que criar a fonte limpa que alimenta isso. Aqui está a estrutura técnica que eu proponho. 1. Contrato no ambiente de contratação livre, ACL. O data center contrata energia diretamente de geradores renováveis, através de PPAs, contratos de longo prazo. 2. Adicionalidade obrigatória. Esse PPA não pode ser uma usina antiga.
ele precisa viabilizar a construção de nova capacidade renovável. Painéis solares, turbinas eólicas, PCHs. 3. Comprovação mensal auditada. Todo mês, uma auditoria independente verifica se o lastro renovável cobre 100% ou mais do consumo real. 4. Compensação em caso de térmica. Se, por qualquer motivo, a rede precisar adicionar usinas térmicas, carvão, diesel e gás, para suprir aquela carga, o data center compensa instalando capacidade renovável equivalente em outro ponto do Sistema Interligado Nacional, o famoso SIM. Sabe o que isso significa na prática? Cada data center vira um investidor forçado em energia limpa. Isso gera novos parques solares e eólicos, empregos na construção dessas usinas, fortalecimento da cadeia de geração renovável, redução da dependência de térmicas, melhoria da qualidade de energia do sistema interligado. Ou seja, o data center não rouba energia da população, ele cria nova energia limpa que entra no sistema e beneficia todo mundo. O segundo pilar, o reforço da rede. Muitas regiões do Brasil têm redes de transmissão e distribuição que mal atendem à demanda atual. Agora imagina chegar no data center consumindo 85 MVA. A rede aguenta? Não. Então o que acontece normalmente? O poder público é obrigado a investir bilhões para reforçar linhas, subestações, transformadores, enquanto o empreendimento privado só usufrui. Isso precisa mudar. Aqui está o que eu proponho. 1. O estudo de acesso detalhado. Antes de qualquer licença, o empreendedor faz o estudo de acesso completo que identifica todos os reforços necessários. Linhas de transmissão, bays, compensação reativa, proteções, automação. 2. O empreendedor arca com os custos. O CAPEX, o investimento, desses reforços é responsabilidade do data center e não do contribuinte. Isso pode ser via investimento direto ou reembolso regulado à concessionária. 3. Cronograma casado. Os reforços precisam estar prontos antes da operação comercial do data center. Sem rede pronta, não tem licença de operação. 4. Flexibilidade operacional. O data center também pode instalar sistema de armazenamento, o famoso BESS, ou participar do programa de Demand Response, onde reduz carga nos horários de pico, aliviando a rede. O resultado, a chegada do data center não sobrecarrega a rede, ele fortalece a rede. E quem ganha com isso? A população local, com energia mais estável, outras indústrias que podem ali se instalar também. A economia regional, que se torna mais competitiva, os trabalhadores da construção civil, elétrica, mecânica, que executam essas obras, e até mesmo as indústrias que produzem os materiais que serão instalados nessas obras. Isso é desenvolvimento regional de verdade. Terceiro pilar, gestão hídrica. Data centers precisam de refrigeração, e refrigeração, dependendo da tecnologia, pode consumir milhões de litros de água por dia. Em regiões com abundância hídrica, isso pode ser gerenciável, mas em áreas com estresse hídrico, como algumas partes de São Paulo, Nordeste e até Sudeste em períodos de seca, isso vira uma bomba relógio. Então, a pergunta é: como garantir que o data center não compita com a população pela água? Existe uma métrica chamada pelas siglas WUE, Water Usage Effectiveness. Ela mede quantos litros de água são usados por quilowatt-hora de processamento. Quanto menor, melhor. Aqui está a minha proposta. 1. Meta de WUE contratualizada para regiões sem estresse hídrico. Ou seja, o WUE entre 0,2 a 0,4 litros por quilowatt-hora de TI consumido. Para regiões críticas, o WUE de 0,05 a 0,1 litro por quilowatt-hora. Praticamente resfriamento a ar ou circuito fechado. 2. Prioridade absoluta para reuso. Água de reuso de ETEs ou ETAs, que são estações de tratamento de esgoto ou de água de chuva, deve ser a primeira opção. Poços artesianos só com outorga rigorosa e em bacias que não são críticas. 3. Contrapartida hídrica. Se o data center vai usar a água de rede pública, ele financia reforços dessa rede, novas adutoras, boosters, redução de perdas, setorização e telemetria. 4. Monitoramento público. Captação e descarte de água devem ser monitorados em tempo real, com dados públicos trimestrais. Olha o que acontece quando fazemos isso direito. O data center não drena a água da população, ele ajuda a melhorar o sistema de abastecimento. E isso conecta com um dos maiores problemas do Brasil,
Saneamento básico. Quantas cidades brasileiras ainda têm perdas de água acima de 30%? Quantas ainda não têm tratamento de esgoto adequado? Se cada data center que chegar trouxer investimento em infraestrutura hídrica, nós matamos dois coelhos com uma única cajadada. Garantimos água para o empreendimento e melhoramos o abastecimento da população. Isso é engenharia com propósito social. Quarto pilar: eficiência energética e compromisso climático. Não basta ser renovável, tem que ser eficiente. Aqui entram duas métricas principais. PUE, Power Usage Effectiveness, mede quanto da energia total vai para os servidores, útil, versus o quanto vai para refrigeração, iluminação, perdas, ou seja, desperdício. PUE ideal, 1,25 ou menos. Significa que para 1 kW de processamento, só 0,25 kW é perdido. Data centers modernos na Escandinávia já operam com PUE de 1,15. O Brasil pode e deve exigir isso. Além disso, inventário de emissões, o GE completo. Escopo 1, emissões diretas. Escopo 2, energia comprada. Escopo 3, cadeia de fornecimento. Meta de net zero. Não basta compensar, precisa haver redução absoluta de emissões ao longo do tempo. Reuso do calor. Sempre que possível, o calor gerado pelos servidores deve ser aproveitado. Aquecimento de água, processos industriais próximos, até district heating, o calor urbano. E por fim, transparência. Termo de ajuste de conduta, o TAC. Todos os compromissos ambientais, energéticos e hídricos viram obrigações legais antes da licença de operação. Auditoria independente anual. Energia, água, PUE, WE, emissões, tudo auditado por terceiros. Portal público de dados de consumo, origem da energia, uso da água, incidentes, tudo acessível à população em linguagem clara. Porque se não tem transparência, não tem confiança. E sem confiança, qualquer projeto vira alvo de desconfiança, mesmo que esteja fazendo tudo certo. Agora vamos falar do que realmente importa, as pessoas. Porque no final, não adianta ter a engenharia perfeita se ele não gera oportunidade, não transforma vidas e não deixa legado. E aqui está a beleza desse modelo que eu estou propondo. Cada data center vira um motor de empregos em cadeia. Não estou falando só dos empregos dentro do data center, que são poucos, altamente especializados. Estou falando dos milhares de empregos em construção civil, ou seja, estruturas, acabamentos, facilities, instalações elétricas, que possam englobar painéis, quadros, cabeamento, automação, instalações hidráulicas, tubulações, reservatórios, sistemas de resfriamento, linhas de transmissão, torres, cabos, subestações, usinas de geração, solar, eólica, hidrelétrica, saneamento básico, adutoras, ETS, redes, fora a movimentação da indústria brasileira. E aqui conecta com um dos maiores problemas que a engenharia brasileira vive hoje, a falta de mão de obra qualificada. Tem obra parando por falta de eletricista qualificado. Tem projeto atrasado por falta de projetista de instalações. Tem empresa quebrando o contrato por não conseguir ter equipe técnica para atendimento. E por quê? Porque a gente parou de investir em formação técnica, Senai, Senac, escolas técnicas. Tudo isso foi perdendo nas últimas décadas. Mas agora, com a chegada de grandes empreendimentos, temos a chance de exigir que os investidores coloquem dinheiro em educação. A minha proposta: todo data center que se instalar no Brasil deve, primeiro, financiar programas de formação técnica, cursos de eletricistas, encanador, mecânico, operador de subestação, técnico em refrigeração, automação. Segundo, criar programas de estágio e trainee, parcerias com universidades e escolas técnicas para formar a próxima geração de engenheiros e técnicos. Terceiro, priorizar a contratação local, nas obras e na operação, sempre que possível, dar preferência a profissionais da região, gerando emprego e renda local. Imagina o impacto disso. Um jovem de 15 anos, como eu fui, entrando num Senai financiado por um data center, aprendendo elétrica, se formando, trabalhando na construção, virando técnico e depois engenheiro. Esse é o Brasil que eu estou falando de construir. Agora, eu quero falar de algo mais profundo, a narrativa. Existe uma narrativa muito forte no Brasil, que estamos sendo explorados e de que os gringos vêm aqui para sugar os nossos recursos, de que nunca vamos ser um país de primeiro mundo. E eu entendo de onde vem isso. A nossa história tem exploração de verdade, desde o pau-brasil, do ouro, da borracha, do café.
Mas essa narrativa, quando vira automática, ela nos paralisa, ela nos impede de enxergar oportunidades reais, ela nos coloca sempre como vítimas e nunca como protagonistas. Então, eu convido você a fazer um exercício. Da próxima vez que você ler uma notícia alarmante, como por exemplo, o data center vai consumir tanta energia, vai usar tanta água, pare e pergunte: como a gente pode usar isso ao nosso favor? Porque essa é a diferença entre ser explorado e ser estratégico. Países que se desenvolvem, Coreia do Sul, Singapura, Irlanda e até a China, não ficaria reclamando de investimento estrangeiro. Eles colocaram regras claras, exigiram transferência de tecnologia, investiram em educação e infraestrutura e usaram o capital externo como alavanca de desenvolvimento nacional. E o Brasil pode e deve fazer isso. E aqui entra a engenharia. Porque toda essa transformação, energia limpa, redes reforçadas, saneamento melhorando, empregos gerados, não acontece por mágica. Acontece por projeto, cálculo, execução, fiscalização e inovação. Acontece porque tem gente como você, estudante de engenharia, técnico, engenheiro, projetista, colocando a mão na massa, fazendo as coisas acontecer. E quando a gente se vê assim, como protagonistas do desenvolvimento e não como vítimas da exploração, tudo muda. Então, recapitulando tudo que eu propus hoje: energia 100% renovável, com adicionalidade de PPAs que viabilizam novas usinas, comprovação mensal, compensação em caso de térmica, reforço de rede pago pelo empreendedor, linhas, subestações, BES, Demand Response, tudo custeado por quem vai usar. Gestão hídrica responsável, WE baixo, reuso de água, contrapartidas em infraestrutura pública, monitoramento transparente. Eficiência e compromisso climático, PUE baixo, inventário de emissões, net zero, reuso de calor. Governança e transparência TAC, auditoria independente, portal público de dados. Formação de mão de obra, programas de capitalização, estágios, contratação local, investimentos em educação técnica. Se a gente fizer isso, se a gente exigir isso, os data centers deixam de ser uma ameaça e se tornam uma oportunidade real. Oportunidade de acelerar a transição energética, de modernizar a nossa infraestrutura, de gerar milhares de empregos qualificados, de formar a próxima geração de profissionais, de colocar o Brasil no centro da economia global. E tudo isso sem abrir mão da sustentabilidade, da transparência e do benefício coletivo. Então, eu te faço um convite. Compartilhe esse vídeo, manda para o seu professor de engenharia, para o seu colega da faculdade, para o seu tio que trabalha na prefeitura, para o seu amigo que é vereador, porque essa discussão precisa sair das redes sociais e entrar nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos conselhos do meio ambiente. Essa é a engenharia que a gente quer, técnica, responsável, transparente e a serviço do desenvolvimento do país. Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo: eu acredito no Brasil protagonista. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo aqui, mostrando os bastidores da engenharia, as curiosidades técnicas e principalmente como a gente pode construir um país melhor. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e lembra, enquanto alguns duvidam, a engenharia brasileira segue construindo o nosso futuro.